Olá, crianças, estamos aqui para mais uma aula de História, página 72. Bora lá? Declaração dos Direitos da Criança. 11 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, continuavam ocorrendo guerras ao redor do mundo, e esses conflitos intermináveis continuavam causando destruições e mortes. Estudos publicados na época comprovam que a criança eram as mais prejudicadas pela guerra e que, além de resistir menos à violência, ficavam sem seus pais. Nesse contexto, em 1959, representantes de diversos países da ONU elaboraram outro documento muito importante, a Declaração do Direito da Criança, uma conquista dos povos do mundo inteiro. A declaração tinha 10 princípios, ou seja, em 1959, quando foi declarado, que as crianças elas tinham que ter os seus direitos, eles criaram 10 princípios e até hoje esses princípios eles têm que ser respeitados, ok? Vamos lá. Primeiro princípio. Todas as crianças, sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou condição social, elas têm o mesmo direito. Direito à escola, comida e um teto para morar. Segundo princípio. Todas as crianças devem ter oportunidade de se envolver física, mental, moral, espiritual e socialmente. A criança ela não pode ter nenhum tipo de interrupção nesses princípios. Terceiro princípio. Toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. A criança ela tem que ter uma certidão de nascimento, tem que ter lá onde a criança nasceu. Esse é um direito da criança. Ela tem que ter um nome e um local para nascer. Quarto princípio. Toda criança tem direito à saúde, à alimentação, recreação e assistência médica. Quinto princípio. A criança com limitação física, mental ou social tem direito a tratamento, educação e cuidados especiais. Isto é, colocar um monitor dentro de sala de aula para que essa criança se adeque melhor, à situação que está acontecendo, independente dela ser dita normal ou não. Apesar de que todas as crianças são normais, essa nomenclatura é muito ultrapassada, não é verdade? Mas ainda assim se usa. Sexto princípio. Toda criança tem direito a receber amor, compreensão, afeto e segurança moral e material. Sétimo princípio. Toda criança tem direito a receber educação gratuita e a oportunidade para brincar e se divertir. Ou seja, toda criança tem direito à educação, independente de ser uma escola particular ou numa escola pública. É direito da criança. Oitavo princípio. Toda criança deve estar entre os primeiros a receber proteção e socorro. Tia Bia, tem um tsunami aqui. Como é que vai acontecer? Estou salvo? Está. Criança é prioridade. Nono princípio. Toda criança tem direito a ser protegida contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade, exploração e não deve trabalhar. A gente já conversou sobre isso em sala de aula, lembra? E o 10º princípio. Toda criança tem direito a ser criada em um ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos de paz e fraternidade universal. Agora é a sua vez. Vocês vão fazer a página 76, 77. Porta para leitura e escrita. Vocês vão fazer a página 78. Vamos lá. Página 79. Cidadania. Conquistas do povo brasileiro. Ao longo do século XX, o povo brasileiro participou de várias lutas para conquistar e ampliar direitos. Uma delas foi a luta pelo direito de eleger o presidente da República. O povo queria ir às urnas e escolher o próprio presidente do país. Então, a época das diretas já, que a gente vai ver logo agora em seguida, foi a época que começamos a ter democracia no nosso país, onde a gente podia ir às urnas e decidir quem a gente queria, que fosse o presidente do nosso país. Diretas já. Estão com marca-texto, irmãos? Bora lá, hein? Em 1964 e 1985, o Brasil foi governado por generais e presidentes. Nestes 21 anos, não era o povo que elegia o presidente, pois as eleições elas eram indiretas,
O presidente era escolhido por deputados e senadores, sem que o povo fosse consultado. Sublinhe, por favor, entre 1964 e consultado. Tô operando. Sublinharam? Muito bem. A maioria dos brasileiros queria mudar essa situação. Por isso, participou intensamente da campanha por eleições diretas para presidente da República. A campanha ficou conhecida como Direta Já e foi a mais popular da história da República no Brasil. Ela teve início em São Paulo em 1983 e se espalhou rapidamente pelo país todo. Agora é a sua vez. Façam a página 80. Vamos lá, página 81. A Constituição Federal, de 1988. Nesse ambiente de luta pela volta da democracia no Brasil, políticos e movimentos sociais como o movimento indígena, o movimento negro e o movimento de mulheres se esforçaram também para criar novas leis favoráveis à ampliação do direito à cidadania no país. Em 1988, após 1 ano e 8 meses de trabalho, deputados e senadores aprovavam uma nova Constituição para o Brasil. Conheça as principais características dessa Constituição que vigora até hoje. Então, a gente tem algumas heranças da Constituição Federal de 88, correto? E uma delas, as principais, que a gente pode dizer que ainda está em vigor, são a forma de governo, que o nosso governo é república, presidencialista, as eleições, que as nossas eleições são diretas para o presidente, governadores, prefeitos de cidade, mais de 200 mil eleitores. A gente agora pode ir à urna e escolher, E o voto, que ele é obrigatório para os brasileiros, maiores de 18 e menores de 70, e não obrigatório para os maiores de 70 e para os jovens de 16 ou 17 anos. Mas a partir de 16 anos você pode tirar o seu título de eleitor e é opcional você votar ou não. Mas a partir de 18 anos é obrigatório. A gente tem aqui a legislação do trabalho, que a jornada semanal, ela passou a ter 44 horas. Licença maternidade foi aumentada para 120 dias. E criou-se a licença paternidade, de 5 dias. Os povos indígenas, que eles obtiveram a posse de terras que tradicionalmente ocupavam e ocupam até hoje. E as relações raciais. O artigo 5 da Constituição definiu o racismo como crime inafiável. Ou seja, você pode ser preso por racismo, mas não tem fiança para pagar para poder ser solto. Não existe isso mais. E aí, aqui na página 82, a gente